Hoje nós vamos, fechar a nossa aula de funções, a primeira parte de funções. É um assunto extenso, um assunto que vai longe, né? Nós vamos falar muito disso aqui. Depois tem função quadrática, função afim, função logaritmo, funções trigonométricas. Um assunto que, para a gente conversar aí uma boa parte do ano. E volto a ressaltar que é importante esse conhecimento para o aluno do ensino médio, porque 40% do conteúdo de matemática está nesse assunto. E o aluno que é bom nesse assunto, ele consegue desenvolver com maestria outros assuntos, do conteúdo de matemática. Então, se você quer aproveitar e ter a chance de desenvolver esse potencial, se inscreve no nosso canal, dê um like em nossos vídeos, sugestões serão bem-vindas, porque nós vamos publicando vídeos curtos, de curta-metragem, para dar dicas de como você vai potencializar o seu cérebro. E pense, os resultados são surpreendentes. Você não vai querer estar fora dessa, tá certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de função sobrejetora, injetora, bijetora. Ai, professor, lá no cursinho meu onde eu estou, ninguém falou disso não. Ah, nas escolas, os livros didáticos falam, mas o professor pula. Pois é. Esse assunto ele é de grande valia para você entender muitos conceitos de função, aluno. Quando você for estudar função composta, função inversa, você vai entender alguns conceitos que, sem a compreensão dessa parte, você não vai conseguir desenvolver, tá certo? Já volto a frisar, aqui você tem que entender da teoria, muita teoria. Nós se importamos demais com a teoria. Fazer continha, qualquer um faz. O computador faz continha. Você joga lá no programa, lá ele te dá a resposta. Nosso objetivo não é esse. É fazer você raciocinar, é fazer você aprender melhor, entendendo os conceitos. Então vamos lá. Bom, sobrejetora, injetora, bijetora. O que é uma função sobrejetora, professor Luiz Caio Ferreira? Ferreira, no Facebook, tá? Ferreira, com 2 sobrenomes. Mas aqui é Ferreira, tá certo? Uma função f de a em b, tá? Uma aplicação f de a em b, levando em consideração que o f é uma relação binária de a vezes b, um subconjunto dessa relação binária, é sobrejetora se e somente se, olha essa afirmação matemática, se e somente se, naquela única condição, o seu conjunto imagem for igual ao seu contradomínio. Maravilha, vamos ler de novo? Uma função f de a em b é sobrejetora se e somente se o seu conjunto imagem for igual ao seu contradomínio. Então, vou escrever aqui, ó, f de a para b é vou escrever na linguagem matemática, sobrejetora. Se somente se, alunos, é esse símbolo aqui, é uma seta de mão dupla, ida e volta. Aí, se somente se, o contradomínio de f for igual à imagem de f. Nossa, maravilha, professor. Claro, mas o que isso quer dizer, Luiz Caio? Suponhamos que eu tenho uma relação binária de a vezes b, tá? E essa relação binária é uma função, é uma aplicação, tá? Ela é uma aplicação, vou colocar como f aqui, de a em b, setinha b, certo? Uma aplicação de a em b, 2 pontos. Essa notação é famosíssima nos livros didáticos aí, tá? Então o meu conjunto A tem aqui 4 elementos, o meu conjunto B tem 3 elementos, tá certo? Bom, para ser função, cada elemento de A tem um único correspondente em B na relação, Todas as meninas têm que ter apenas um único namorado, lembra da nossa primeira aula de função? Ah lá, tem um pontinho sozinho lá, eu tenho que associar ele a alguém, vou associar ele aqui, certo? Bom, cada uma aqui tem um único aqui. Aqui pode ter um com 2, sem problema. Um com 2, sem problema. Mas o importante é que todo mundo aqui tem uma relação única com o de B. Correto? Bom, quem é meu domínio? Conjunto A, domínio de F, lembra? Quem é o meu contradomínio de F? O conjunto B. Mas quem é a imagem? Quem é a imagem? Só os elementos que estão relacionados. Bom, como todos os elementos de A, de B,
estão na relação com A, certo? Esses elementos aqui é a imagem, ó, tá? Aqui tá de laranja aqui é a imagem. Então eu posso dizer que aqui eu tenho que o contradomínio é igual à imagem. Por quê? Porque todos os elementos de B fazem parte da imagem. Então o contradomínio é igual à imagem. Então essa função é sobrejetora. Quer ver um outro caso? Ó, vamos pegar aqui. Um A e um B. 1, 2, 3, 4. Vou colocar 4 elementos. Só que agora no B eu vou colocar 5 elementos, certo? Para ser função, cada elemento de A, né, no F tem que ter uma única relação em B. Até aqui tudo bem. Ótimo. Aqui, ó. Né? Maravilha. Cada elemento de A tem um único elemento em B. Ela é uma função. Eu tenho o domínio, que é o conjunto A, e aqui eu tenho o contradomínio. Só que a minha imagem, somente os elementos que têm relação com algum X em A. Esse faz parte da minha imagem. Eu tenho um elemento aqui, ó, que não faz parte da minha imagem. O meu contradomínio é formado por 5 elementos, a minha imagem é por 4 elementos. Então aqui eu posso dizer que o contradomínio é diferente da imagem. Se o contradomínio é diferente da imagem, a função não é sobrejetora. Então aqui, alunos, ó, nesse primeiro caso aqui, eu tenho que ela é sobrejetora. Alguns livros didáticos da matemática superior falam sobrejetiva, tá? Injetiva. Tanto faz. E aqui eu tenho que ela não é sobrejetora. Aqui o contradomínio é igual à imagem. Por quê? Todos os elementos do conjunto B do contradomínio têm relação com A, certo? Então, ela é sobrejetora. Aqui ela não é sobrejetora porque eu tenho pelo menos um elemento de B, tá certo? Que não faz parte da imagem. Então, contradomínio diferente de imagem. Na matemática, um contra-exemplo basta, certo? Eu chego num estádio de futebol, tá lá a torcida do Palmeiras, né? E aí, apenas um, tem 20 mil palmeirenses lá. Se entrar apenas um corintiano ali, o que vai acontecer? Calma! Se entrar apenas um corintiano ali, aquilo deixa de ser torcida do Palmeiras. Passa a ter apenas um. Se há um elemento de não ser palmeirense, já não vai ser a torcida do Palmeiras. Vai ser a torcida do Palmeiras, união com torcida do Corinthians, que vai mesmo que essa torcida tenha apenas um elemento. Tá certo? Na matemática, apenas um contra-exemplo basta. Eu tenho aqui um que não faz parte dessa imagem, então ela deixa de ser sobrejetiva. Correto? Beleza sobrejetora. Tá? Alunos, por força da linguagem, muitas vezes eu uso sobrejetiva ou sobrejetora. Injetiva ou injetora, bijetora ou bijetiva, tá certo? Da mesma forma, por força de linguagem, eu falo par de ordenado. Muitas vezes vocês vão ver isso, eu dizer isso, é par ordenado. Tá certo? Eu não sei. Agora, recentemente, né, eu falei muitos anos par de ordenado, eu dizia, e acabei acostumando. E eu vi que nos livros didáticos era par ordenado, eu não sei onde eu li isso, mas estou me justificando aqui com vocês. Agora, a função injetora. A função injetora é diferente, né? A sobrejetora é todos os elementos de Y relacionados com A. Agora, a função injetora. Definição, leitura, alunos, vamos ler os livros, vamos ler, vamos anotar, vamos grifar as palavras ao qual a gente não entende, demora um pouco, no começo isso é um saco, mas com o passar do tempo você vai pegando as manhas, tá certo? Vamos lá, uma função f de A em B é injetora C e somente C, essa palavra é somente C, é muito famosa na matemática, elementos distintos de A têm imagens distintas em B, ó que maravilha, de novo. Uma função f de A em B é injetora C e somente C. Elementos distintos de A têm imagens distintas em B. Ora, então, vamos lá. F de A para B é injetora, tá certo? Vamos lá. C, ó o símbolo, C, símbolo de mão dupla somente C, porque a recíproca também é verdadeira, correto? Beleza? C
para qualquer que seja ou para todo x1 diferente de x2. Olha só. Isso implica um f de x1 diferente de um f de x2. Ai, como assim, professor? Ora, vamos lá. Isso aqui é linguagem matemática. Tudo essas palavras aqui eu resumi nisso aqui, ó. Tá? Se f de A em B é injetora, ela é injetora, C somente C, quando para todo elemento x, diferente de x2, tá? Que pertence ao conjunto A aqui, me leva a um f de x1 diferente de um f de x2. Como isso funciona, professor? Vamos lá. Imagina que eu tenho A, B, eu vou colocar aqui no mesmo lá, 4 elementos, tá? É mais fácil eu falar para você uma função que não é injetora. Por exemplo, essa aqui, um x1 diferente de um x2, me leva ao mesmo f de x1 igual a f de x2. Ela não é injetora por conta disso. Haha, agora você vai saber por que é uma função injetora. Cada elemento aqui, ó, de x vai me levar a um elemento diferente aqui em B. Tá certo? Essa função aqui, ó, ela é... Aqui eu tenho o domínio, né? De f. Aqui eu tenho o contradomínio de f. Essa função, ela é injetora. Essa aqui, ó. Injetora. Por quê? Para cada x que tem aqui, ele me leva um f de x diferente. Ah, mas professor, mas aqui sobrou um aqui, ó. Não tem problema. Ela é injetora. Ela pode não ser sobrejetora, mas ela é injetora. Olha essa função aqui, ela é sobrejetora, mas ela não é injetora, porque eu tenho 2x aqui diferentes me levando no mesmo lugar, indo no mesmo endereço. Então ela não é injetora no primeiro caso. Percebeu? Entendeu? Então, aqui é a prova que a gente precisava, né? Então, se eu tiver uma função, agora eu vou dar um contra-exemplo aqui para vocês entenderem bem definido quando que ela não é sobrejetora. Olha um exemplo aqui, ó, de não injetora. Ó lá, ó. Eu tenho um x1 diferente do x2 me levando ao mesmo f, ao mesmo endereço. Ah, professor, eu posso ter 1 milhão de relação. Se eu tiver apenas uma que leva a 2, já deixa de ser injetora? Já deixa de ser injetora. Essa aqui não é injetora. Alunos, nós vamos escrever pouco aqui, hein? Injetora. Tá certo, alunos? Então, ela é sobrejetora, tá? Essa função aqui, ó, ela tem um domínio de f, contradomínio de f igual a imagem aqui, alunos, ó. Contradomínio igual a imagem, né? Porque todos os elementos do contradomínio têm relação em x. Então, ela é sobrejetora, mas ela não é injetora. Tá certo? Correto? Entenderam a diferença? Então, uma função sobrejetora é quando todos os elementos do contradomínio têm relação com o elemento do domínio. Ela é injetora quando cada elemento do domínio tem uma relação diferente com os elementos do contradomínio. Correto? Então, a função vai deixar de ser sobrejetora quando o seu contradomínio sobra um elemento aqui, ó, sem relação. O seu contradomínio é diferente da imagem. Ela vai deixar de ser injetora quando 2 elementos do seu domínio têm uma única relação, né? Uma relação igual. E bijetora, Luiz Caio? Como é que fica a função bijetora, professor? Ah, bijetora é fácil. É a mais fácil. É quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Quando ela for esses dois, ela vai ser bijetora. Bijetora. Ah, professor, o senhor pode dar um exemplo de função bijetora? Sim, vou passar ali agora exemplo de funções bijetoras. Vamos lá? Então, né, tomando o nosso raciocínio, uma função bijetora é quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ah, isso aqui é o tipo de casamento, né? A moda antiga, não é verdade? As meninas com os meninos. Ó, é uma função f, né, de A e B. Olha só, cada um com seu
parzinha aqui de relação. É a relação de namoro, né? Onde nós vivemos um país em que um homem tem que casar com uma mulher só, namorar com uma mulher só, e a mulher idem, mesma coisa. Não pode sobrar homem solteiro e nem mulher solteira. Um homem não pode ter duas namoradas aqui, meninos, né? Meninas e meninos. Ele não pode ter duas namoradas e nem pode ficar solteiro, tá certo? Como nas outras funções aí, nas outras aplicações, tá certo? Então essa função aqui, ela é bijetora, porque cada uma aqui, ó, cada um aqui dos seus elementos tem uma única relação lá e idem, né? Cada elemento de A tem uma única relação em B e cada elemento de B tem uma única relação em A. E por que ela é bijetora? Ó, domínio contra domínio de F. Por que ela é bijetora? Vou fazer aqui. Primeiro que ela é sobrejetora, porque o contradomínio é igual à imagem de F. Tá certo? Aqui, ó. Ela tem que ser, para ser bijetora, ela tem que ser sobrejetora e injetora. Onde é que ela é sobrejetora? Contradomínio é igual à imagem de F. Todos os elementos do contradomínio têm relação. Tá certo? E o segundo critério é que para qualquer que seja x1 diferente de x2, qualquer elemento de A aqui, ó, que seja um diferente do outro, vai me levar a uma relação com f de x1 diferente de f de x2. Ou seja, cada pontinha aqui se relaciona com um elemento diferente em B. Cada menina tem um namorado diferente da outra, né? A Catarina e a Márcia não namoram com com o mesmo namorado. A Catarina namora com o Rafael e a Márcia namora com o Roberto, né? Digamos assim. Então cada um ali tem um único namorado. Isso aqui, né? x1 diferente de x2, eu tenho um f de x1 diferente de um f de x2. Quais são os modelos matemáticos, professor, que me produz esse tipo de função bijetora, né? O senhor poderia dar exemplos para nós? Ué, um exemplo clássico é a função afim do tipo A, x mais B, com esse modelo matemático, a corrida de táxi, né? Para cada quilômetro rodado eu tenho um preço de corrida, né? Então um exemplo, né? Eu posso exemplificar aqui, ó, por exemplo, como sendo 2x mais 4. Isso aqui é uma função afim, ó. Tem essa cara aqui. Correto? O gráfico é uma reta linear. Outro tipo de função que produz isso, a função exponencial do tipo A elevado a x. Um outro exemplo, né, com números, usando número, aluno adora número, ele não gosta de letras. 2 elevado a x, perdão. É um exemplo, a função exponencial ela é bijetora. Tá certo? E sobrejetora ao mesmo tempo. Ô professor, faz um exemplo, né, que não seja função quadrática, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, não é, porque ele faz uma parábola, e a parábola, ó, pega essa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado. Quanto que é o f de 2? O f de 2 é 2 ao quadrado, que é igual a 4. Estou fazendo um rascunho aqui, tá, alunos? Espero que vocês enxergam. O f de menos 2 é menos 2 elevado ao quadrado, que também dá 4. Então, tanto o menos 2, tá? Quanto o mais 2 me geram a mesma imagem, que é 4. Não pode, né? Então, nós temos aqui uma função que não é bijetora, porque ela não é injetora. Ela deixou de ser injetora ou sobrejetora, ela passa a não ser bijetora. Ela não é nada, né? Nesse ponto algébrico. Tá certo? Então isso aqui são exemplos de funções bijetoras que a gente tem mais comum. É claro que tem outros, né? Mas esses são os exemplos mais comuns. Vamos embora falar agora de função crescente e decrescente e fazer uns 3 exercícios básicos só para a gente, né, ficar com essa matéria quente na cabeça e depois a gente falar de função afim, função composta, função inversa, a gente falar de função do quadrática, função exponencial, função logarítmica. Os alunos do ensino médio aí que vão fazer engenharia adoram logaritmo, tá certo? Agora nós temos 2 modalidades de funções aí, né? Uma estritamente crescente, outra estritamente decrescente, tá? É importante falar disso, lá na frente vocês vão ver o tipo de exercício que nós vamos fazer aqui, que envolve essa parte, e o aluno, ele não sabendo estabelecer uma ponte com esse conhecimento, ele vai ter dificuldades para resolver.
E o que é uma função estritamente crescente e uma função estritamente decrescente? Essa palavra estritamente, outra coisa que às vezes o aluno ele não entende, né, o estudante do ensino médio ele não se adequa à leitura e ele tem dificuldade para entender. Estritamente decrescente, quando eu considero um domínio, é que em todo o seu domínio ela é crescente. Muitas vezes uma função ela não é crescente em toda a estrutura do gráfico, mas no intervalo que eu considero, tá certo? Ela se torna estritamente decrescente naquele intervalo. Eu vou mostrar aqui para vocês como funciona isso, ó. Uma função de A em B, intervalo fechado em A em B, olha só, estou considerando um intervalo, tá? Para R, para todos os reais, domínio de AB em R é estritamente crescente no intervalo AB, C e somente C, x1 menor que x2, me leva a um f de x1 também menor que f de x2. Ou seja, se eu pego um x2 maior que x1, esse tem que me levar a uma imagem maior do que a imagem do f de x1, tá certo? Da imagem de x1. Para qualquer que seja x1 e x2 pertencente ao intervalo de A, B. Como isso funciona? Por isso que a gente tem que ter conhecimento do intervalo. Aquelas aulas de maior, menor que nós tivemos lá nos conjuntos numéricos. Se você perdeu, não conseguiu entender completamente, volte, repita os exercícios daquelas aulas, tá? Para que você possa conseguir entender melhor. Então, eu pego um intervalo aqui AB, correto? Dado um x1 nesse intervalo, o que é uma função? Um elemento de A vai me levar a uma relação com um elemento de B. Então eu vou ter aqui um x, um f de x1 aqui, ó. Uma imagem aqui, certo? Então eu estou considerando de A a B o intervalo, a curva do gráfico, ó, de A a B. Aí de maior que B, isso não interessa, eu estou considerando esse intervalo aqui. Então eu pego um x1 nesse intervalo, vai me levar um f de x1, né? Que também está no intervalo específico, ó. Porque aqui, quem que está aqui? Né? O meu A me leva a um f de A. E o meu B me leva a um f de B. Então eu tenho um intervalo de f de A até f de B no meu contradomínio, na minha imagem, certo? E aí eu vou pegar um x2 que seja maior que x1. Como que eu tenho a certeza que x2 é maior que x1 aqui? Olhando, qual que é a definição de maior e menor? Eu digo que um número é maior que o outro quando ele está mais à direita, né, na reta numérica. x2 está mais à direita do que x1, tá certo? Então x2 é maior, correto? Então, ó, olha lá, ó, isso aqui vai me levar a um f de x2 aqui, ó. Se eu deitar y, f de x2 vai estar à direita de f de x1, correto? O f de x2 é maior que f de x1. Então, a definição x1 menor que x2, um número à esquerda de x2, né? Um número à esquerda do outro, vai me levar a uma imagem que também estará à esquerda da imagem do outro número. Então o x1 é menor que x2, vai me levar a uma imagem menor que f de x2. Tá certo? A imagem de x1 é menor que a imagem de x2. Está aqui, ó. Correto? Então ela é estritamente crescente no meu domínio considerado. Qual é o meu domínio considerado, professor? É esse intervalo de A a B, tá certo? Muitas vezes a função, ela poderia ter continuidade aqui, ó, e chegado aqui, ela pegar e começar a cair, decrescer. Se eu estiver considerando que o meu domínio é todos os reais, essa função não é estritamente crescente. Tá? Ela vai ser crescente num dado intervalo, mas ela não é estritamente crescente. Por quê? Porque uma parte do domínio ela decresce. Mas como eu estou considerando só no intervalo AB, essa parte aqui não me interessa. Então, no intervalo AB, em todo o domínio AB considerado, ela é estritamente crescente. Estritamente quer dizer que nesse intervalo ela só cresce, 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 cresce. Correto? Se eu levar em consideração todos os reais, a função é crescente. Ela é crescente no intervalo. Mas, porém, ela não é estritamente crescente em todos os reais. Tá certo? Então, isso aqui só para explicar para vocês a palavra estritamente crescente, correto? Em todo o seu domínio. Então, alunos, o mesmo gráfico, tá? Que nós fizemos lá, nós vamos fazer aqui, né? Mas numa situação diferenciada. Agora a nossa curva ela está
descendente, ali ela está ascendente. Então eu vou pegar no intervalo AB um x1 menor que x2. Ó, x1 menor que x2, tá certo? E vou até a curva produzindo um ponto que é um f de x1 aqui, ó, certo? Lembra da definição de função? Para cada elemento do conjunto A do meu domínio existe um elemento y pertencente a B do meu contradomínio, tal que f de x é igual a y, tá certo? E aí eu pego aqui um x2 que me leva a um f de x2. Se vocês verem aqui, ó, né, é perceptível que o f de x1 é maior que o f de x2. Prova, professor Luiz Caio. Aí deita o gráfico, você vai ver que o f de x1 é maior que f de x2, simplesmente porque ele está mais à direita de f de 2, né? No caso de uma reta vertical, quem está mais acima é maior. Então, ó, olha lá, ó, olhando novamente, ó, x1 menor que x2, x1 à esquerda de x2, me leva a um f de x1 maior que f de x2, maior que f de x2. Para qualquer que seja x1, x2 pertencente ao meu domínio. Quem é o meu domínio? O professor Luiz Caio é todos os elementos que estão entre A e B. Infinitos elementos, não é verdade? Tá certo? Então, isso aqui é uma função decrescente, repetindo, um x1 menor que x2, me levando a um f de x1 maior que f de x2. Linguagem matemática, alunos. Matemática a gente tem que ler muito, ler bastante. Quer aprender matemática? Lê filosofia, porque a matemática nasceu da linguagem filosófica. Lembra de Euclides? Como que Euclides começou a sua teoria geométrica? Dado um ponto, dado dois pontos, não tem definição de ponto em geometria, né? Sobre dois pontos passa-se uma única reta, traça-se uma única reta. A menor distância entre dois pontos é uma reta, e assim sucessivamente. Claro que nós vamos dar aula de geometria aqui para vocês, fantástica. Então, alunos, entenderam, tá, os conceitos? Entenderam o que é uma função sobrejetora, uma função injetora, uma função bijetora? Captaram? Agora nós vamos fazer alguns exercícios básicos para potencializar essa teoria em seu cérebro. Vamos lá? Agora nós vamos resolver dois exercícios simples, básico, tá? Para que nós possamos passar para vocês os conceitos de função injetora, sobrejetora, bijetora e ao mesmo tempo função crescente e decrescente. Sabe que esses exercícios, ele tem como objetivo fazer você escrever matemática, entender a escrita matemática e ao mesmo tempo ler matemática. Essa é a proposta desse trabalho. Então, vamos lá. Seja f de reais para reais a função definida por f de x igual a x mais b, em que a pertence aos reais não nulos, né? E b pertence aos reais. Demonstre que f é injetora. Alunos, se eu quero demonstrar que uma função f ela é injetora, eu tenho que ir pela definição. Qual é a definição de função injetora? Então, partindo da premissa, né, de que x1 é diferente de x2, essa demonstração cabe em duas linhas, eu começo a fazer. Bom, se x1 é diferente de x2, vocês há de concordar comigo que quando eu multiplico por um mesmo número dos ambos os lados da desigualdade, ambos os lados da diferença, perdão, que né? Ambos os lados da diferença, né? Se esse número é diferente desse, se eu multiplicar pelo mesmo número dos dois lados, eles continuam diferentes. 2 é diferente de 3. Se eu multiplicar por 5 ambos os lados, continua sendo diferente. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 10 é diferente de 15. Então, vocês vão concordar comigo isso. Se esse produto aqui, que virou um número, é diferente, vocês vão concordar comigo que AX1 mais B é diferente de AX2 mais B, ou seja, somei B entre ambos os lados. Então, se dois números são diferentes, eu multiplico por ambos os lados por o mesmo valor, eu obtenho resultados diferentes. Somando em ambos os lados o mesmo valor, eu continuo tendo a diferença.
Logo, isso implica o seguinte, quem é ax1 mais b? Gente, olha a minha função. A minha função é f de x, que é igual a ax mais b. Então isso quer dizer que o f de x1, eu aplico x1 em x, eu vou produzir ax1 mais b, não é? Aqui, ó, vamos fazer no cantinho aqui no nosso rascunho. Ó, e o f de x2 vai me gerar o ax2 mais b, tá aqui, ó. Então, né, nós podemos concluir sem sombra de dúvida que eu tenho f de x1 diferente de f de x2. x1 é diferente de f de x2 injetora ou injetiva, assim como você preferir. Alunos, olha aqui, ó, parte de um x1 diferente de x2, vou montando, respeitando, tá? Todos os conceitos de aritmética. Os conceitos de aritmética dizem o seguinte: se eu tenho dois números iguais e multiplico ou somo em ambos os lados da igualdade, eu não altero a igualdade pelo mesmo valor, é claro. No caso aqui eu multipliquei por A e A em ambos os lados. Eu não altero a desigualdade nem altero a situação de igualdade desses números. E somando, mesma coisa, eu somei B e aí eu chego nessa função. Eu provo, eu demonstro que ela é injetora. Para que serve esse tipo de exercício, professor? No ensino médio eles não exigem tanta demonstração, simplesmente para você aprender a escrita matemática, para você trabalhar com a simbologia matemática, porque os enunciados dos exercícios estão carregados desses conceitos e você muitas vezes não consegue fazer o exercício porque não entende a escrita, tá certo? Então tá, vamos lá. O exercício 2 está aqui enunciado, eu vou usar o espaço ali para fazer, tá? O exercício 2 são dois itens, A e B, também requer a escrita matemática, para que vocês entendam posteriormente novos conceitos. Vamos lá? Então, alunos, vamos lá. Ó, qual que é a definição de crescente e decrescente? x1 maior que x2, perdão. x1 menor que x2, isso implica um f de x1 menor que f de x2 num dado intervalo. Então, ao pegar um domínio, valores no domínio, um menor que o outro, eu tenho que produzir a imagem na mesma situação. O f de x1 menor que o f de x2, correto? Aí ela é crescente. Agora, dado, ó, de modo análogo, dado um x1 menor que x2, se me produzir um f de x1 maior aqui, ó, que f de x2, maior que f de x2, eu tenho ela como sendo decrescente, estritamente decrescente, tá? Não usei a palavra estritamente, mas fica subentendida aqui essa regra. Eu vou usar para provar que isso aqui é decrescente, toda vez que o A for maior que zero, e é decrescente toda vez que o A for menor que zero. Vamos lá? Essa demonstração, ela cabe em duas linhas, tá? Então eu vou fazer aqui o item A. Olha lá, o que eu quero? Eu quero mostrar que se x1 é menor que x2, eu tenho que chegar com f de x1 menor que f de x2 se A for maior que zero. Então, de onde eu vou partir? Vou partir de x1 menor que x2. Claro que a gente não vai fazer formalismo, seja x1 menor que x2, escrever um livro aqui, tá? Já vamos partir direto, sem as normas técnicas de escrita. Se x1 é menor que x2, vocês há de concordar que se o A é positivo, segundo a aritmética dos números inteiros, ou a aritmética dos números reais, ao multiplicar em ambos os lados da desigualdade por um valor positivo, eu não altero a desigualdade. Então, o A vezes x1 e o A vezes x2, eu mantenho que a x1 é menor que a x2. A mesma coisa se dá pela regra da aritmética que, se eu somar em ambos os lados por um mesmo valor, né, eu também não altero a desigualdade. Tá certo? Isso implica isso, né? E quem é ax1 mais b? Não é o f de x1? Ax1 mais b é o f de x1. Quem é ax2 mais b, alunos? É o f de x2. Pronto, está demonstrado, está provado aí, ó, né? Que se eu tenho um x1 menor que x2, correto? Se esse valor de A aqui é positivo,
tá? Eu vou chegar numa função f de x1 menor que f de x2 crescente. Não vou escrever estritamente crescente, é crescente, correto? Aqui, ó, crescente. Ok, alunos? Agora, vou demonstrar o item B. Seguindo a mesma situação, x1 menor que x2 deve implicar para mim um f de x1 maior que um f de x2, se a for menor que zero, certo? Ok? Beleza, alunos? Então vamos lá. O que significa x1 menor que x2? Sendo A menor que zero, tá? Não vou escrever o formalismo, sendo A menor que zero, ao fazer o A vezes x1 e o A vezes x2, esse sinal muda. Agora eu vou justificar aqui, ó, pois A é menor que zero. Ah, professor, é verdade? Ué, simples, 2 não é menor que 3? Não é? Multiplica por um número negativo, multiplica por menos 1. Não vai ficar menos 2 e menos 3? Quem é maior agora? Quem está mais à direita na reta numérica? O menos 2. Toda vez que eu multiplico uma desigualdade por números negativos, eu altero o sinal. E o A é menor que zero. Então, aqui eu não precisei justificar tanto porque o A é positivo. Agora aqui, o A é menor que zero. Ó. Então, dado x1 menor que x2, ao fazer ax1 mais x2, eu passo a ter ax1 maior que ax2, pois A menor que zero. De ax1 maior que ax2, o que nós temos? O que implica? Implica que ao somar B em ambos os lados da desigualdade, eu também não altero essa desigualdade, porque o B ele pode ser valor positivo ou negativo. Somando na desigualdade eu não altero, segundo as regras básicas da aritmética. Automaticamente isso aqui vai me implicar um f de x1 maior que f de x2 decrescente, alunos. Decrescente. Adoro fazer isso, né? Pena que a gente tem espaços limitados para poder desenvolver mais o raciocínio. Por quê? Porque o aluno, hoje eu trabalho profissionalmente com assim, né, não só no ensino médio, mas no ensino fundamental. Uma gama muito significativa de alunos. E automaticamente eles não conseguem desenvolver matemática porque não lê, porque não escreve, porque não entende racionalmente os conceitos da escrita matemática, a linguagem matemática. E acaba se atrapalhando. Às vezes essas definições estão embutidas, né, nas entrelinhas ali do enunciado do exercício e o aluno acaba deixando passar batido, tá certo? Maravilha, alunos. Agora nós vamos voltar para as aulas de física e química e retornamos em matemática posteriormente daqui mais um tempinho, correto? E aí a gente volta a falar de outros tipos de funções, ok? Quero encerrar essa aula de hoje fazendo uma homenagem especial ao grande matemático Elon Lages Lima, que faleceu agora recentemente, há uns 15 dias, e nós aqui do Superato Educacional fazemos essa mensagem, né? Passamos essa mensagem de solidariedade e ao mesmo tempo de lembrar desse grande matemático que é conhecido não só no Brasil e no mundo afora, né? Como no Chile, no Uruguai, na Argentina, na Alemanha, em vários países da Europa, simplesmente porque as teorias de Elon Lages Lima são teorias que estão disseminadas em vários livros didáticos matemáticos brasileiros. E muitos conceitos que nós utilizamos hoje nas escolas vêm dos estudos de Elon Lages Lima. Foi um senhor, né, que deu uma contribuição matemática para o Brasil fantástica. O INPA, Instituto de Matemática Aplicada no Rio de Janeiro, tem a excelência matemática por conta, né, dos seus precursores, e um deles chama-se matemático Elon Lages Lima. Então, nossa solidariedade vai para esse cidadão brasileiro que, a meu ver, merece todas as considerações num país onde a matemática está capenga, né? Os alunos não gostam, os professores muitas vezes não gostam de ensinar adequadamente,
e as coisas vão caminhando capenga. Não estou fazendo críticas ao trabalho de ninguém, não quero, né? Mas saiba que existem brasileiros que são muito reconhecidos lá fora pelo seu trabalho matemático. E Elon Lages Lima foi um deles, professor Elon.